Nós acreditamos que esse passo de oferecer uma linha de crédito imobiliário corrigido por um índice de preços é o futuro. Por quê? Porque no caso da taxa referencial de juros, o mercado já falou, eu não vou comprar. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou nesta semana uma linha de financiamento habitacional corrigida pela inflação. Atualmente, os contratos são reajustados pela taxa referencial, a TR, que é definida pelo Banco Central e hoje está zerada. As taxas de juros na nova modalidade também são menores, inferiores a 5% ao ano. Mas será que vale a pena? O banco, que responde por mais de 70% do crédito habitacional do país, calcula que o valor das prestações pode cair até 51%. E aposta que a nova linha vai aumentar a concorrência, abrindo mercado a outras instituições financeiras. Mas especialistas alertam que em contratos longos há o risco de elevação da inflação, que pode pesar no bolso do mutuário. É a melhor hora para investir no imóvel e com que tipo de financiamento? Esse é o assunto do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Malchique e hoje nós conversamos com a repórter geral da DOCA, da sucursal do Globo em Brasília, e com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins. E hoje é quinta-feira, dia do quadro Boa Viagem. Conversamos com o editor Marcelo Balbio sobre o Salão do Turismo do Rio de Janeiro, uma oportunidade para conhecer as atrações turísticas do estado. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Geral da DOCA, qual a diferença dessa nova modalidade para aquela tradicional corrigida pela TR? Explica pra gente. O saldo devedor vai ser corrigido pela inflação. Então, assim, o tomador, ele vai ter acesso a uma taxa de juros mais baixa, mas em compensação ele vai ter que assumir o risco da inflação. Mas ela tem uma diferença grande, porque a modalidade tradicional você tem uma taxa de juros fixa, mais a TR, e a TR atualmente está zerada. Ela está zero, ela não é zero. Em 96, 97, 98, a taxa referencial de juros foi muito superior ao IPCA. E há poucos anos atrás, 4 anos atrás, a TR foi 10%. No caso da Caixa, que tem uma taxa de juros mais em conta, a taxa atual ela varia entre 8,5% e 9,75% ao ano, mais a TR. Mas a TR está zerada. E essa nova taxa, ela vai variar entre 2,95% e 4,95% ao ano, mais o IPCA. Então, o IPCA é que a gente não sabe exatamente como ele vai se comportar nos próximos 20 anos, que é o prazo do financiamento. Para quem serve mais a alternativa de variação conforme a inflação ou para quem serve mais uma taxa pré-fixada? Por exemplo, uma pessoa que precisa fazer um financiamento de longo prazo, tá? Um financiamento de 30 anos, por exemplo, tem uma entrada menor, tem um comprometimento de renda maior, essa pessoa provavelmente, essa nova modalidade vai ser complicada para ela. Porque essa modalidade, ela prevê um comprometimento de renda ali no máximo de 20% da renda familiar. Se a pessoa ganhar pouco, 20% é quase nada, né? Uma forma de evitar que o tomador fique em apuros, caso a inflação tenha uma alta, a Caixa apertou as condições de crédito. Nós nunca anunciaríamos uma operação como essa que não fosse matematicamente calculada e nos dá a tranquilidade de oferecer uma nova linha para a população brasileira. Por exemplo, ela reduziu o prazo máximo de pagamento e ela reduziu o comprometimento de renda, tanto para os contratos enquadrados na chamada tabela Price. A Price é quando a prestação começa menor e vem subindo. Tanto na tabela SAC, que é o seguinte, a prestação começa alta e ela vai caindo ao longo do contrato. Então, no caso da Price, por exemplo, a pessoa só vai poder comprometer 15% da renda, tá? E ela vai ter que dar uma entrada maior de 30%, porque ela só vai poder financiar 70% do valor do imóvel. Tá? E no caso da SAC, o prazo de pagamento, que era 35 anos, baixou para 30 anos e a pessoa só vai poder comprometer 20% da renda. Então, na prática, isso significa o quê? Que a pessoa vai ter que dar uma entrada maior e assumir uma prestação menor. Para compensar essa exigência, a Caixa, então, reduziu a taxa de juros.
Né? Então, assim, aquele comprador que precisa, que realmente que não tem pouca entrada para oferecer, que precisa fazer um financiamento de longo prazo, para ele, talvez o mais interessante seja permanecer no modelo tradicional. Geraldo, se a gente for resumir assim, muito resumidamente, essa linha de crédito taxada pela inflação interessa mais a quem tem mais dinheiro na mão para dar uma entrada maior e consegue fazer um financiamento mais curto, né? É exatamente isso. E ela interessa por quê? Porque ela tem uma taxa de juros muito em conta. Para um imóvel de R$300 mil, hoje, pela linha mais cara, você oferece R$3.000 de prestação inicial e ela pode baixar para R$1.500. Agora, o que efetivamente se espera com esse novo modelo de taxação da compra da casa própria? Assim, a Caixa fala que assim, o interessante é que você vai ter uma alternativa de financiamento habitacional, né, que não seja a TR, e que então a gente está vivendo um cenário de inflação sob controle. A inflação em julho ficou em 0,19%. Foi a mais baixa para o mês desde 2014. Então, isso te permite uma taxa de juros menor. Por exemplo, tirando 2015 a gente teve um repique inflacionário, a inflação ficou 10,67% ao ano. Mas 2016 ela foi 6,29%, 2017 2,95%, esse ano 2018 3,75% e esse ano a previsão do mercado é 3,71%. E como você tem um cenário de expectativa de inflação sob controle, queda nos juros, então você teria uma oportunidade de oferecer para o comprador uma taxa mais em conta, né? E aí a gente tem, juntando tudo isso, você tem um cenário de melhoria da expectativa da economia com a aprovação da reforma da Previdência, reforma tributária sendo discutida no Congresso, aprovação de outras reformas. Então a gente tende a viver uma estabilidade nos próximos anos. Isso fez a Caixa lançar essa nova modalidade. O prazo máximo de pagamento dos contratos habitacionais, ele costuma ser de 30 anos, mas as pessoas costumam quitar em 12 anos. Então, a pessoa recebeu um dinheiro a mais, ela vai lá e quita. E a Caixa está estimando, está fazendo uma projeção para a inflação de 3,5% até 2030. Então, assim, nesse cenário, durante esse período, a expectativa é que a gente não tenha sobressaltos, né, com a inflação, é que a gente tenha uma certa estabilidade. No meio do caminho, quem está tomando esse crédito pode fazer alguma alteração no seu modelo de financiamento? Não pode, porque senão gera descasamento. Então, assim, quem já tem um contrato em andamento, que é corrigido pela TR, no sistema tradicional, ele não pode migrar para a nova modalidade. Não pode. E a Caixa também alega que essa nova modalidade, o que é interessante, que é o seguinte: a TR é um indicador que ela não tem apelo no mercado. Porque a TR é definida pelo Banco Central, definida por critérios subjetivos, inclusive, segundo o próprio governo alega. Então o mercado não se interessa. O mercado se interessa por papéis indexados à inflação. Então a Caixa diz o seguinte: olha, a gente vai oferecer esses empréstimos, a gente vai formar uma carteira de crédito e depois a gente vai no mercado vender essa carteira de crédito. A gente vai securitizar. Significa que eu vou antecipar o recebível e vou poder conceder novos empréstimos. O financiamento habitacional, ele vem de dinheiro da poupança, tem dinheiro do FGTS também, que é usado para financiamento habitacional, mas o que o setor diz é que falta recurso barato, né? Por exemplo, e tem uma coisa interessante que eu acho que vale destacar, que é o seguinte: nessa nova modalidade, a Caixa vai oferecer esses empréstimos com recursos da poupança. Mas a pessoa, o trabalhador que tem conta no FGTS, ele pode sacar esse recurso para comprar um imóvel de até R$1,5 milhão ou dar de entrada. Se durante a vigência do contrato ele se apertar, ele pode sacar os recursos do FGTS, se ele tiver dinheiro lá, para poder abater o saldo devedor ou abater no valor da prestação. Então, isso é uma coisa também que pode dar uma certa tranquilidade, né? Geraldo, a Caixa fala também em aumentar a concorrência. É nesse campo aí que você está falando da securitização ou outros bancos podem entrar também nessa área de financiamento imobiliário? No primeiro momento, outros bancos passarem a oferecer também a modalidade de crédito imobiliário atrelado à inflação. Né? Isso pode estimular a concorrência. Num segundo momento, a securitização, ou a venda dessas carteiras, ela também pode ser positiva, pode gerar mais recursos.
Né? Tanto que assim, a Caixa anunciou ontem, logo depois o Banco do Brasil também fez um anúncio diferente, criando uma cesta de taxas que vão variar de acordo com o prazo do financiamento. Então, se você tem um financiamento de mais longo prazo, a taxa é um pouco maior. Se você tem um financiamento de 5 anos, por exemplo, a taxa é menor, mas ainda atrelado ao ATR. Até o Banco do Brasil, segundo a assessoria de imprensa, estuda, inclusive, lançar também a modalidade de crédito imobiliário atrelado à inflação. Então tá bom. Geralda, obrigada pela participação. Até mais. Obrigada. Até mais. Como será que o mercado da construção tem acompanhado essas medidas? Presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, como é que o senhor avalia essa medida que inicia na Caixa Econômica para mudar a TR pela inflação como correção do financiamento da casa própria? A TR é um índice que perdeu bastante credibilidade ao longo dos anos, porque ela não tem um critério fixo de ser implementado. O índice de preço já é diferente, porque o índice de preço era calculado por IBGE, ele tem muita credibilidade. E por que eu cito isso? Eu cito isso porque você sempre depende de um recurso para poder financiar. E hoje, tudo isso que é lastreado em TR está perdendo valor, ele não consegue mais captar em recursos em quantidade suficiente que o mercado imobiliário necessita. Então, por isso que é muito importante que entre outro tipo de índice de atualização dos contratos. Por quê? Porque daí este tipo de papel gerado, ele sim poderá ser negociado no mercado. E com isso entra muito mais dinheiro no sistema, e entrando mais dinheiro é aquela lei da oferta e da procura. Quanto mais tiver, mais baixo será o custo. Mesmo com a nova modalidade, a gente ainda tem uma economia com praticamente nenhum crescimento, um crescimento marginal. Nesse cenário, o senhor acredita que pode aquecer o mercado com essas novas modalidades? A gente acredita que sim. Porque vai entrar mais recursos, entrando mais recursos, tem mais concorrência. Havendo mais concorrência, o custo deste capital diminui. Diminuindo, as pessoas têm melhor acesso ao financiamento. E com isso, acabam comprando mais e acaba gerando mais economia, gerando mais postos de trabalho. Isso a gente não tem dúvida quanto a isso. Como é que está a questão de recuperação do mercado de venda de imóveis? E já existe algum segmento que já começa a dar sinais de recuperação ou não? Nós, na próxima segunda-feira, iremos divulgar os índices do segundo trimestre do ano. E os números que estão nos chegando ainda não estão fechados, mas são extremamente alentadores. Onde a gente se vê que vai haver um crescimento do mercado, está havendo um crescimento de vendas e uma diminuição de estoque. Dá para saber qual é o setor que já deve estar se destacando? O setor de Minha Casa Minha Vida, ele tem sido um pouco prejudicado, porque no começo do ano, problema de atraso de pagamento, dificuldades de contratação, você está aqui há 28 dias sem poder contratar por causa de uma falta de recursos do governo federal e coisa e tal. Então ele já não é mais o carro-chefe do mercado como o puxador. Hoje, a parte do financiamento da habitação de mercado, usando o recurso da caderneta de poupança, é quem está sendo o maior impulsionador. Próximos anos, o que o senhor espera? A gente tem a reforma da Previdência caminhando, uma perspectiva de reforma tributária, no entanto, alguns outros indicadores ainda bastante negativos. O que o mercado está esperando de projeção realista para os próximos anos? Nós somos otimistas com o futuro, porém muito cuidadosos, muito conservadores, porque a gente entende sim que estão sendo realizadas mudanças estruturais muito grande, como é a Previdência, como foi essa de ontem, usando o índice de preço na atualização de contratos, como uma série de itens de marcos regulatórios que já foram feitos, reforma trabalhista. Você tem uma série de fatores estruturantes que estão realmente mudando. Só que isso demora um pouco para dar resultado. É que nem a gente tem brincado. Você precisa de uns rebocadores para tirar esse transatlântico do cais, né? Então precisam de medidas
que tratem um pouco mais do dia a dia, do varejão aqui, para que a gente sobreviva até que esse transatlântico possa ir para alto mar. José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Muito obrigado. Obrigado a você. Hoje, quinta-feira, é dia do quadro Boa Viagem aqui no Ao Ponto, e hoje a gente fala do Salão de Turismo Rio de Janeiro, que vai até domingo no Pier Mauá, na região portuária do Rio, e também um pouquinho sobre os pontos turísticos do estado que vão bem além dos já conhecidíssimos Cristo Redentor, Pão de Açúcar ou das praias da região dos lagos. A gente conversa com o editor Marcelo Balbio. Oi, Balbio, tudo bem? Olá, tudo bom? Bom, Boa Viagem de hoje traz uma reportagem de capa, falando sobre o Salão do Turismo Rio de Janeiro, que é um evento bem bacana que vai rolar aí no fim de semana no Porto, né? Pois é, começa hoje, na quinta, e vai até domingo, o Salão do Turismo do Rio de Janeiro. É uma realização do Globo, do Extra, com a apresentação do Sesc RJ, Senac RJ e a promoção da Secretaria de Turismo do Estado do Rio. E o que vai ter nesse salão? Ele vai acontecer no Armazém 2, do Pier Mauá, então fica a dica aí que é uma oportunidade para quem vai ao Rio Gastronomia, que acontece logo ali do lado, é um evento gratuito, então para quem está indo ali no evento de gastronomia é só dar um pulinho no armazém do lado. E o que vai ter nesse salão, Carolina, é o seguinte: a gente vai ter uma parte que é toda voltada para o segmento profissional de turismo, para quem já trabalha nele ou para quem sonha em trabalhar, então é uma chance ali também da pessoa conhecer um pouco mais sobre esse mundo, e uma parte toda voltada para a cultura e outras manifestações ligadas às artes do estado do Rio. Então tem representante de todos os lugares. Tem um mapeamento que é muito curioso, quem for lá vai poder conferir isso em loco, que a Secretaria de Turismo mapeia todo o estado em 12 regiões. Acho que isso surpreende muita gente também. Você tem, todas as cidades são contempladas ali de alguma forma. Como você falou, a gente fica achando que o turismo no Rio está sempre focado ou na cidade ou na região dos lagos ou na serra. O eixo Rio Búzios, né? Pois é. E ali você descobre que o estado do Rio é muito maior do que a gente imagina. Não necessariamente em território, mas em diversidade, em pluralidade, em atrações pro visitante. E um pouco desses segredos a gente ouviu gente legal, gente conhecida, que falou sobre os seus cantinhos no estado do Rio, né? Exatamente. Maltique, a gente fez o quê? A gente foi buscar 10 personalidades que moram no Rio e elas contam pra gente quais são as escapadas delas preferidas no estado. E aí é um público, também é uma turma bem diversa. Tem o ator Marcos Veras, tem a cineasta Sabrina Fidalgo, a Lucinha Araújo da Sociedade Viva Cazuza, tem a atriz Beth Goffman. Eu adoro Paraty, aquela cidadezinha, o centro da cidade lindo, né? E a praia, as praias que tem lá em Paraty, várias praias que eu gosto muito. É um lugar que eu adoro ir sempre que eu posso. Consigo ir, na verdade, só 2 ou 3 vezes por ano, né? Mas gostaria demais. Minhas filhas também são apaixonadas por Paraty. Tem a ex-jogadora de vôlei Fabi Alvim. Praia é um dos destinos que eu mais gosto, né? Eu adoro Búzios para descansar, para comer, é sempre uma oferta de bons restaurantes. Eu gosto das praias mais tranquilas, Jeribá é incrível, mas eu gosto das praias mais tranquilas. As altas temporadas estão sempre cheias, mas em baixa temporada é super tranquilo de ir. A gente fica sempre por Jeribá, nas pousadas, e dali a gente sai para as praias. E aí a gente vê como tem possibilidades, né? Às vezes logo ali do lado de Búzios você também tem, sei lá, Arraial do Cabo, Saquarema, enfim, e tem várias possibilidades de fazer essa escapada que não exige que você esteja de férias, né? É uma viagenzinha, a gente chama de escapada ou fuga, aquela que você sai ali num fim de semana ou num feriado um pouquinho maior. E interessante, você falou das 12 áreas, né, mapeadas aí no estado. Claro, tem aquelas que a gente já conhece, né? Região dos Lagos, Costa Verde e tal. Mas, por exemplo, a Baixada Fluminense é uma dessas áreas, né? Baixada Verde ali, Belfor Roxo, Caxias, Japeri. E é interessante, você vai ver a descrição, tem arte sacra, igrejas do século XVI até o século XIX, teatro e biblioteca projetados por Oscar Niemeyer. Exatamente. Quer dizer, várias atrações na Baixada, que é uma região que a maioria das pessoas não pensa como uma região turística, né? Exatamente. E aí quando você vai investigar, você vê, puxa, tem isso, eu não tinha a menor ideia, né? Eu acho que o salão, como vai ter expositores
de todas essas partes, vai ser uma chance também de você redescobrir um estado do Rio que às vezes a gente não pensa nele como um destino de férias, de viagem, num primeiro momento. E aí você ali tem uma série de descobertas interessantes. Então tá bom, Balbi, obrigada pela participação. Eu que agradeço. E as fotos maravilhosas, os detalhes todos, as atrações turísticas, os depoimentos aí dessas 10 personalidades, você encontra no Boa Viagem dessa semana, tá tudo lá no site do Globo. Este foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio é do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.